estudo de lugar das raízes, eu vou propor o mesmo problema que a gente estava analisando anteriormente, de um processo que a gente está modelando como GP de S. Esse processo vai ser conectado em série com outro elemento que a gente vai chamar de controlador, cuja função é GC de S. Tá? Qual o ponto? Eu vou fazer ele realimentado em malha fechada, tá, com uma realimentação negativa. Tá? Qual que é o objetivo dessa realimentação em malha fechada? É basicamente fazer uma comparação, tá, entre o sinal de saída Y, tá, com o sinal desejado R. Tá? Então a gente tem o R de S, Y de S, entrada e saída. Isso gera um erro, essa comparação. O controlador processa esse erro, gera um sinal que a gente vai chamar de U de S, no domínio da frequência. Tá? E o produto GC-GP a gente vai chamar como G de malha aberta. Tá? Particularmente para essa configuração com realimentação unitária. Tá? Com o G de malha aberta eu consigo calcular o ganho de malha fechada, também no domínio da frequência. Tá? E também posso determinar o erro no domínio da frequência, tá? Que permite que eu calcule o erro estacionário. Bom, qual que é o ponto que a gente está trabalhando? Tá? A gente viu que a arquitetura em malha fechada permite que a gente estabilize o sistema, fazendo a comparação, e tente impor ao sistema um determinado comportamento que é indicado pelo usuário. Tá? Nessa imposição, a gente tem dois momentos importantes. Um deles é o transitório e o outro é o regime estacionário. Então, anteriormente, a gente abordou a questão do regime estacionário. O que significa? Bom, se o usuário impôs uma determinada entrada, eu gostaria que essa entrada fosse obedecida com o menor erro possível. Tá? Pensando no degrau, que foi o elemento que a gente trabalhou, essencialmente o que a gente fez? A gente aplicou um degrau, verificou a convergência para 1 e verificou simplesmente se o nosso sistema convergiu ou não. Tá? Qual que é o ponto? O ponto é que eu gostaria que o meu sistema, em malha fechada, atingisse o desempenho que foi especificado. Tá? Voltando à equação de malha fechada, tá? E aqui do ponto de vista genérico, vamos olhar para o denominador, que é onde a gente determina os polos dessa função. Tá? E a gente observa que os polos em malha fechada têm uma condição de existência que é quando o ganho de malha aberta é igual a menos 1. Significa que para testar um polo de malha fechada, substituindo nessa equação, ela tem que dar menos 1. Para a gente ter uma compreensão mais clara do que significa esse ganho de malha aberta igual a menos 1, vou fazer um exemplo. Tá? Esse exemplo essencialmente vai avaliar o processo instável que a gente tinha trabalhado. Tá? Que processo instável? Bom, eu tenho um sistema cujo polo está modelado em mais 1, tá? No semiplano direito, o que implica a instabilidade, e o meu controlador é simplesmente um ganho proporcional. Bom, quem é meu ganho de malha aberta? Kp sobre S menos 1. Tá? E para determinar o ganho de malha fechada, eu quero que isso seja menos 1. Ou seja, eu posso calcular tanto o ganho em função do polo, quanto o polo em função do ganho. O que é interessante isso? Se eu quero um determinado ganho de malha fechada, eu consigo calcular o Kp. Então eu tenho o ganho em função do polo desejado. Ou, se eu tenho o ganho do sistema, eu consigo saber qual vai ser o polo em malha fechada para um determinado valor de ganho. Tá? Vai depender da situação de engenharia que for imposta para a gente analisar. É interessante olhar isso daqui graficamente. Bom, o que significa graficamente? Vamos olhar no plano S. Tá? O plano S é muito fácil, muito trivial de se verificar se o sistema é estável, marginalmente estável ou instável. Tá? Então eu tenho a parte real do polo, a parte imaginária, que é sigma e j ômega. Tá? Tenho o polo inicial, que é o mais 1, tá? Que é o polo do meu sistema. Se eu substituir o mais 1, eu vou verificar que o Kp dá 0. Tá? É só você voltar na primeira equação, Kp menos S mais 1. Tá? O que indica isso? Porque basicamente, se o Kp é 0, é você olhar naquele sistema em malha aberta, tá prevalecendo a componente do sistema em malha aberta. Praticamente não tem, na prática, influência do sistema em malha fechada. Tá?
Se eu, por exemplo, testar S igual a 0, eu vou ver que o Kp é 1. Tá? Se eu testar, por exemplo, S menos 1, eu vou ver que o Kp, vou calcular, desculpa, o Kp é igual a 2. Se eu substituir S igual a menos 2, corresponde a um Kp igual a 3. O que é importante você observar é que conforme eu estou mudando o valor do ganho, eu estou mudando a posição do polo, ou conforme eu estou escolhendo polos diferentes, implicam em ganhos diferentes. Obviamente, se eu escolher infinitos valores de Kp, eu vou ter uma linha, que é essa linha que está desenhada em vermelho. Bom, o que eu fiz? O que interessa para a gente é saber o que aconteceu no tempo. Então vamos olhar os valores de tempo para cada um. Então, por exemplo, quando o Kp é igual a 0, o sistema é instável e eu tenho uma exponencial crescente. Tá? Quando o Kp é igual a 1, tá, eu tenho uma integral, isso supondo que a entrada do meu sistema, o meu R, é um impulso. Quando eu tiver o meu Kp igual a 2, eu tenho uma exponencial decrescente. Tá? E quando eu tiver o meu Kp igual a 3, eu tenho uma exponencial decrescente, só que um pouco mais rápido. E se o polo for tendendo para menos infinito, tá? Ou seja, eu tenho os respectivos ganhos, o meu sistema está ficando cada vez mais rápido. Tá? Eu consigo matematicamente definir cada uma das funções. O que é importante daqui? Mudando o ganho do controlador, eu posiciono meu polo em malha fechada. Tá? Então eu tenho duas formas. Qual é o ganho para um polo escolhido ou qual é o polo para um determinado ganho fixo.